Olá, todo mundo! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Chutando a Escada em parceria com o Observatório Político dos Estados Unidos. Eu sou Tatiana Teixeira, editora-chefe do OPEU. Hoje eu estou acompanhada da professora Ana Penido, do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRID da FRJ. Bom, Tati, Carol. E da professora Carolina Pedroso, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Vamos lá. Ambas são pesquisadoras do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, o INCT-IMEU, instituto ao qual o OPEU está vinculado, sendo uma das suas plataformas de difusão científica. Ambas também são especialistas no tema do episódio de hoje, que é a Venezuela. Com a guerra do Irã dominando o noticiário internacional, eu considero importante a gente reforçar esse assunto para que a gente não se distraia e não perca de vista as implicações significativas que os acontecimentos do início do ano podem ter para a América Latina e, mais especificamente, para o Brasil. Então, vamos lá. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Então, uma breve recapitulação. No dia 3 de janeiro desse ano, os Estados Unidos sequestraram então, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e a primeira-dama, Cília Flores, em uma operação militar direta em Caracas. Essa intervenção colocou o país em um estado de transição ambíguo, sob intensa pressão dos Estados Unidos, mais ainda. E também levanta questões, a meu ver, que são fundamentais sobre soberania, direito internacional, limites de uma intervenção externa e sobre a relação dos Estados Unidos com os demais países do continente. Essa intervenção na Venezuela, ela se insere em um contexto mais amplo de ações coercitivas dos Estados Unidos de Trump 2.0 contra governos que são considerados adversários, como a gente está vendo com o Irã, Cuba, Venezuela, e se insere também em um contexto de uso de coação cada vez mais frequente por meio de instrumentos jurídicos, diplomáticos, econômicos e militares, tanto em sequência quanto todos esses instrumentos ao mesmo tempo. Então, tem duas perguntas que vão basicamente orientar esse episódio. A primeira é o que isso muda na Venezuela, tudo isso que está acontecendo agora, e o que todo esse processo sinaliza para a América Latina no momento em que a soberania, as questões sobre democracia e autonomia regional, infelizmente, parecem estar, de novo, sob ameaça. Ana, eu queria aproveitar, eu sei que você tem muitas fontes em loco, então aproveitar esse conhecimento genuíno da realidade venezuelana para a gente ter um retrato que seja, hoje, eu acho, mais honesto de como o país se encontra. Aquilo que a gente não vê, talvez, na imprensa mais tradicional. Bom, Tati, Carol, pessoal que escuta o Chutando a Escada. Estou muito contente de estar aqui hoje conversando com vocês. Eu acho que vale a pena só fazer uma referência a essa questão do Irã. Vale a pena fazer uma referência, principalmente porque o que tem surgido na imprensa, A maior parte dos analistas tem trazido o ponto de que o Trump saiu extremamente convencido pelo êxito militar que ele teve na Venezuela e que isso teria animado ele, encorajado ele a fazer a cometer o assassinato e os bombardeios no Irã, o assassinato do Ali Khamenei. Então, assim, que ele teria se empolgado com o resultado da Venezuela e isso teria feito com que ele calculasse mal qual que é o tamanho, o poder, a força real que o Irã tem em termos de resposta. Eu pensei em começar por aí, porque eu acho que a gente tem que problematizar esse cálculo mal, no sentido de
o que de fato o governo teve êxito em manter e o que o Trump teve êxito em conquistar. Então, assim, acho que muita aquela coisa, né, muita calma nessa hora. O governo dos Estados Unidos, não só o Trump, mas os demais, os anteriores, dos últimos 20 anos, tem colocado na agenda a troca do regime venezuelano. As tentativas para essa troca de regime foram as mais diversas possíveis. Passam por sanções econômicas, passam por tentativa de infiltração militar em alguns territórios, passam por todo tipo de bloqueio diplomático, seja lá dentro, seja junto a organismos internacionais, passam por ataques diretos a autoridades, tentativa de cooptação de militares, tentativa de tudo que vocês imaginarem. Acho que o que mais fica na nossa cabeça é quando eles proclamam um presidente, que foi o que aconteceu com o Guaidó, que aliás até hoje mantém parte do controle sobre as reservas dos estados da Venezuela que estão congeladas. Mas eu acho que assim, esse episódio, né, dele se autoproclamar presidente, o país continua funcionando assim, né, com Guaidó, sem Guaidó. Eu acho que expressa essas múltiplas tentativas de troca de regime que os diversos governos dos Estados Unidos têm levado a cabo contra a Venezuela. Nesse sentido, o Trump não teve êxito. Embora ele tenha bombardeado a Venezuela, a gente não viu uma troca de regime na Venezuela. O chavismo segue funcionando, segue mantendo o controle das principais instituições do Estado. Então vai para além, inclusive, do governo, que é uma diferença importante da gente fazer, né. Como a gente vem de vários países que tem uma esquerda que foi eleita, mas que não fez reformas no Estado, as mudanças dentro dos governos são constantes, mas mesmo assim você não teve mudanças dentro do Estado. O que que eu falo quando eu estou falando de Estado? Estou falando de força armada, estou falando de polícia, estou falando de sistema judiciário. Essas coisas mudaram na Venezuela. Diferente do que aconteceu no Brasil com Lula ou sem Lula, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, diferente do que aconteceu no Chile, diferente do que aconteceu na Argentina, né? Governos de esquerda e de direita se alternaram. Mas o único país, para além de Cuba, né, lá atrás, que avançou no sentido de fazer reformas no Estado, foi a Venezuela. A Bolívia ainda tentou algumas coisas, mas a Venezuela foi extremamente longe. Eu começaria dizendo que é esse, o objetivo de 20 anos continua não tendo sido atingido. O que o Trump conseguiu? E aí, de fato, é um êxito. Ele conseguiu uma tremenda vitória militar. E essa vitória militar abalou moralmente, seja as bases do chavismo, seja a própria estrutura governamental. Petróleo é fundamental, e essa é a tese toda da Carol, mas o petróleo é fundamental nessas relações, sem sombra de dúvida. E a garantia do petróleo, os barris estão caminhando para os Estados Unidos, e isso é um êxito, sem dúvida, do bombardeio que o Trump conseguiu fazer na Venezuela. E tem conseguido com isso, inclusive, uma maior sustentabilidade diante de outros frontes, como, por exemplo, o fronte do Irã, que afeta toda essa dinâmica petrolífera. Então, sim, ele conseguiu. Mas eu acho que o mais interessante de demarcar é que teve sim um impacto psicológico, no sentido da moral das pessoas. Esse talvez seja o maior problema, porque existia uma expectativa de que fosse acontecer uma resistência maior. Mas aí eu preciso fazer também um parêntese sobre estratégia militar. A estratégia militar venezuelana era fundamentalmente baseada na ideia de guerra popular prolongada. As milícias são uma expressão disso, o armamento massivo do povo, e aí isso virava meme nas redes bolsonaristas, mas isso faz parte de uma estratégia de luta popular prolongada. Que é isso? Uma estratégia de luta popular prolongada, ela não evita um país de ser invadido.
O que ela faz é falar que se aquele país for invadido, quem entrar não sai, vai ficar lá. Que vai ficar por 1 ano, 2, 3, 4, 5, 20. O coração da estratégia venezuelana não era essa de guerra de alta intensidade. E não é só que não era que eles não escolheram essa, não era porque não é possível e viável para um país de periferia essa estratégia, por um motivo objetivamente muito simples que se chama, para essa guerra de tecnologia intensiva, que é, por exemplo, a aposta dos Estados Unidos, e também a da Rússia, também a da China, você precisa de ter muito dinheiro. O Irã, a Venezuela, são países que apostaram em saídas militares que não demandam muito dinheiro. O Irã está fazendo as coisas com drone. A Venezuela, o desenho dela também era o mesmo. A grande questão é, eles foram lá, sequestraram Maduro e levaram embora. Não entraram no terreno. Então eles não ganharam nem perderam militarmente. Não houve um embate, houve um sequestro. O militar venezuelano, fiel ou não ao governo, ele vai lá nos Estados Unidos tomador de Maduro? Não vai. Mas aí falando só sobre como as coisas estão lá nesse momento. A Venezuela de 2016 a 2019 foi uma fase horrenda em função das sanções econômicas. O país perdeu muito recurso e isso fez com que a vida do povo concretamente piorasse. A crise humanitária naquele momento ali foi vista, por exemplo, com o aumento da migração, inclusive para o Brasil. Então, assim, esse período ali de 2016 a 2019 é um período pavoroso para o povo venezuelano. Eles próprios, é isso, eles contam, né, assim, como é que foi esse processo de ficar sem comida por meses, com muita dificuldade de acesso a questões básicas. Mas eles viveram esse processo e desde 2019 eles estão em processo de recuperação econômica, recuperação real. Então eu já pego um momento, por exemplo, em que é isso, você vê que está tudo reformando, coisas que estavam paradas, voltando a funcionar. O Maduro com um nível de aprovação muito mais alto do que ele tinha antes. Então, assim, a partir de 2023, por aí, a coisa engrena de novo. Então, a população estava enturrada. Ela estava cansada, óbvio, de sanção econômica, estava cansada de conflito. E, de forma geral, o que todo mundo quer é ter uma vida boa e ninguém perturbando. Mas não era uma população que estava insatisfeita como esteve nesse período de 2016 a 2019. Então, assim, quando ela estava num processo de ascensão moral, sabe. Então, assim, mesmo a extrema direita que estava pedindo bombardeio, uma coisa é você pedir bombardeio no Twitter, outra coisa é quando uma bomba cai no bairro do lado que você mora. E assim, o Forte Tiúna está no meio da cidade, está numa a zona residencial gigantesca, construída com prédios. Então, assim, não é uma coisa assim, uma coisa é o que você fala, outra coisa é quando de fato acontece. A gente viu isso claramente, porque a direita venezuelana não saiu às ruas, ficou ficou quietinha, pelo contrário, a Maria Corina foi desmoralizada pelo Trump, né. Gente, essa o Nobel para lá, o Nobel para cá, merece um capítulo à parte, no processo de desmoralização que a gente pode pensar. Mas, assim, moralmente a população está num processo complexo. O governo o governo está no momento também de reagrupar forças. O que que o governo fez? Tentou manter a estabilidade, tentou colocar a população da maneira mais tranquila possível, a vida segue, a gente tem um problemão de longo prazo, porque a libertação do Maduro e da Síria vai ser objeto de campanha longa. Eu imagino que uma coisa no estilo do que foi o Assange, que você ficou ali anos batendo naquela tecla, então eu projeto alguma coisa mais ou menos nesse sentido. O governo tem desde o início feito declarações e falado, né, da importância de ter os 2 de volta. A população sai às ruas para apoiar o chavismo, para poder pedir que o Maduro volte, até porque isso, a extrema direita não tem como sair às ruas, porque você vai sair às ruas para apoiar um bombardeio à sua própria cidade, e mesmo bombardeio a lugares que são, assim, sagrados, sabe. Então, por exemplo, o mausoléu do Chávez
As pessoas podem gostar ou não gostar do Chaves, as pessoas podem a maior parte gosta, e as pessoas podiam gostar ou não gostar do Maduro. Mas uma coisa é você não gostar do Maduro, outra coisa é você concordar com o bombardeio do Chaves, sabe, assim, é uma coisa que tem um impacto que, assim, a extrema direita não teve coragem de sair às ruas até esse momento para poder defender uma pauta como essa. Isso é muito difícil pra qualquer extrema direita que ande nas ruas, né, assim, você defender o bombardeio do seu próprio país. É uma outra dinâmica, assim, uma outra dimensão. Então o governo está nesse processo de reorganização, de troca de alguns quadros, de negociação com os Estados Unidos. Algumas negociações já estavam entabuladas desde antes com Maduro, outras negociações, surgiram depois, né, e você negocia com na arma apontada para o seu litoral, mas ao mesmo tempo, mesmo assim, o governo tem usado esses recursos que têm entrado do petróleo para tentar seguir mantendo as suas políticas públicas comunais. Então, por exemplo, a democracia participativa na Venezuela é uma coisa que não tem como comparar com o nosso sistema político. Eu fiz até um artigo acadêmico exatamente debatendo essa dimensão, assim, são 2 parâmetros completamente distintos. Então, por exemplo, eles fizeram em março uma consulta sobre esses dinheiros que está chegando, em que ele deveria ser gasto. Então tinha lá 36.000 projetos que qualquer pessoa lá na roça, e eu falo porque eu fui ver esse processo, então vai lá, preenchendo uns formuláriozinho, propondo aonde que o governo deve gastar dinheiro. Então, assim, o governo também tem tentado, né, mudar um pouco, olha, sim, está entrando dinheiro do petróleo que está sendo roubado da gente, mas é a gente que vai continuar decidindo para onde esse dinheiro vai. Então, assim, teve essa 36.000 projetos para um país que é do tamanho da Venezuela. Então, assim, a o governo está um pouco nesse clima. A direita está na defensiva, não tem muito o que fazer, de maneira geral, e assim, não é esse o cálculo da esquerda organizada. E aí concluo falando isso. O cálculo da esquerda organizada foi: a gente pode ter problemas com peças e abrir mão, inclusive, do petróleo, mas o central é manter a organização política coletiva. E foi isso que eles conseguiram. Então, eles mantiveram as comunas, mantiveram o PSUV funcionando. Então, nesse sentido, estão abalados moralmente, mas não entendo isso enquanto uma derrota definitiva. Eu entendo isso enquanto um processo de reorganização, entendendo mesmo que eles são mais fracos do que os Estados Unidos para ir para o mano a mano militar, e estão esperando a água passar debaixo da ponte, que é o que está acontecendo nesse momento lá no Irã, né? A água está ponte, a correlação de forças internacional está mudando, e aí com isso eles vão ganhando mais fôlego para fazer outros movimentos nessa lógica de manutenção do poder do Estado venezuelano. Carol, vou aproveitar, deixo da Ana, e aí pedir para você explicar essa questão do petróleo, né? O que acontece, o que a Venezuela está perdendo, ou, enfim, como é que fica nessa situação? E aí é uma dúvida que diz, tem a ver aí com essa questão mais antiga sobre as sanções. Naquele momento, esse período que foi mais difícil, a percepção da população era de que a dificuldade era causada pelas sanções, ou as sanções tiveram o efeito de levar a população a culpar o governo pela situação econômica da época. Bom, eu até fiz um quadro, assim, eu tenho, tido a oportunidade desde o fatídico 3 de janeiro, de circular, assim, né, em algumas instituições que têm me chamado para falar um pouco sobre o que tem sido, né, essa presença aí dos Estados Unidos não militar, porque, enfim, eles estão ali rodeando, mas não estão realmente em solo, mas sobretudo na esfera econômica, né, na Venezuela. Mas, assim, para tentar fazer uma síntese, né, eu diria que junto com a mudança constitucional de 99, a mudança da lei de hidrocarbonetos de 2001, ela foi, o movimento mais importante do início do governo do Chávez,
porque obviamente, né, a Constituição vai refundar a república, essa era a intenção, e criar novos poderes, e criar toda essa estrutura, né, da qual a Ana falou também, de Estado efetivamente, né, para além do governo, e que isso de alguma forma permanece agora. E no que se refere à lei de hidrocarbonetos, ela vai realmente, suscitar internamente reações violentas inclusive, né. Então também a Ana falou do Guaidó, mas também não era a primeira vez, né, que a Venezuela viu um presidente se autoproclamando como tal. Isso tinha acontecido também em 2002, muito no rescaldo do que foi a aprovação da lei de hidrocarbonetos de 2001. Então só para resumir, né, a Venezuela ela já tinha passado por uma nacionalização do petróleo nos anos 70, com Carlos Andrés Pérez, na época era um presidente nacionalista, eh, e ele tinha feito uma estrutura ali legal, de praticamente monopólio da PDVSA na a atividade que a gente chama de primária, né, que é a exploração efetiva dos poços de petróleo. Então as empresas estrangeiras foram retiradas da exploração direta do petróleo e ficaram com atividades secundárias, então basicamente de refino, enfim. Mas a parte, né, ali na ponta mesmo, né, da operação ficou com a PDVSA, né, Estatal de Petróleo, que basicamente é essa entidade que vai desenvolver internamente na Venezuela essa capacidade mesmo, né, de traçar estrategicamente como que o petróleo vai ser utilizado. Então essa lei dos anos 70 ela foi sendo desmontada, principalmente nos anos 90, ironicamente pelo próprio Carlos Andrés Pérez, que quando volta ao poder já volta com a roupagem neoliberal e vai promover a abertura petroleira, né. Então essa primeira nacionalização ela tinha esse cunho, muito mais, monopolizador do Estado venezuelano, do que veio a ser efetivamente a de 2001. A de 2001, às vezes, ela é vendida dessa forma, e não foi, né. A de 2001, ela tinha uma participação, do setor privado, interno, mas principalmente internacional, mas colocando ali como, um limite, né, para que essas empresas atuassem sempre, numa parcela minoritária em relação ao Estado. Então a PDVSA sempre operava, com mais de 50%, do controle, né, de como que essa exploração iria acontecer nas atividades primárias, nas atividades secundárias. Então a gente tem essa participação direta do Estado na operação, que é um ponto importante, mas tem um outro ponto importante que é a arrecadação fiscal, né. Então o que o Estado venezuelano tinha de acesso aos royalties do petróleo a partir de 2001, aí eu falo 2001, mas também 2007, porque depois a lei foi reajustada. Então 2001/2007 é um fixo de 30%. Então todo o petróleo explorado na Venezuela, seja em operações conjuntas, seja em algumas operações que foram permitidas para as empresas privadas operarem, 30% dos royalties iam para o Estado venezuelano. Isso era um valor fixo, né. Outro ponto importante da lei, todos os contratos de operação de petróleo, elas deveriam passar por um controle, tanto do judiciário venezuelano, quanto do legislativo, quanto do executivo. Então passava pelos 3 poderes a aprovação para que essas operações acontecessem quando não estavam, 100% controladas pela PDVSA, né. Agora, né, a gente tem essa mudança que foi aprovada, na sequência, né, do bombardeio e do sequestro do Maduro em 2026, e que ela é um retrocesso em relação ao que se tinha nesse aspecto. Então, para a gente pegar os números, né. Então antes, o Estado, a participação direta no Estado na operação primária, era fixada em 83,3%. Agora, com essa mudança da lei, ela flexibiliza para uma variação de 65 a 80%. Então ainda é uma participação grande do Estado. Porém, nos royalties, eles também diminuíram, então variou de 15 até 30%. Então o Estado pode perder receita agora, aumentando, né, a possibilidade dessas empresas lucrarem mais com a exploração do petróleo. Um ponto que eu acho muito perigoso, e aí eu já te passo a palavra, que é a possibilidade agora de que esses contratos, eles sejam levados para arbitragem internacional. Isso era algo que a lei anterior não permitia. Aconteceu, né, porque muitas empresas que atuavam ali no território venezuelano não se contentaram com o que foi dado de compensação financeira na época desse processo, 2001, 2007, foram para cortes internacionais, ganharam os pleitos nas cortes internacionais e fazendo um parênteses enorme aqui, por isso que a Citgo, que é a subsidiária da PDVSA, que atuava nos Estados Unidos, uma refinaria, enfim, extremamente importante, remetia os lucros, né, pra PDVSA, então tudo que se ganhava, né, da Citgo era repassado para o Estado venezuelano e, portanto, chegava de alguma forma ao povo. Eh,
tem uma rede de varejo enorme, né? Então, eles estão presentes em mais da metade dos estados norte-americanos com venda direta de combustível, né? Então, além de refinar o petróleo venezuelano, revender para a Venezuela, ainda tinha essa atuação ali no varejo. E a Citigold ela foi liquidada no mercado internacional no primeiro governo Trump. Ela foi confiscada, então ela foi roubada, né, do Estado venezuelano pelo governo Trump, e ela foi liquidada para que, com o valor arrecadado da liquidação, as empresas recebessem essa compensação que para elas ficou faltando do Estado, né? Então, agora, essa lei ela permite que as empresas estrangeiras façam isso também. Então, você tira esse controle que tinha do judiciário. Outro controle que caiu é o controle do legislativo sobre os contratos de joint venture, que antes passavam pelo legislativo além do executivo, agora fica só no executivo. Então, a Assembleia Nacional, que é o Congresso, né, que é o legislativo de lá, perde também esse escopo. Então, assim, é uma flexibilização que, para muitos, né, que participaram desse processo em 2001, sofreram as consequências políticas disso, porque a consequência disso foi justamente uma rebelião que teve tanto em parte, né, do que era a alta cúpula militar da época, quanto da diretoria da PDVSA, que não tinha sido nomeada pelo Chávez, era uma diretoria técnica dos governos anteriores. Alta cúpula da Igreja Católica, meio de comunicação, enfim, todo aquele balaio que fizeram um golpe contra o Chávez em 2002 e levaram o Pedro Carmona ao poder. Ele se autoproclamou presidente em 2002, um episódio também conhecido como Pedro Breve, porque ele durou algumas horas no poder, e depois o Chávez é retornado ao poder pelas mãos, né, das baixas patentes das Forças Armadas que libertaram. Ele tinha sido sequestrado, para a gente ver como a história, né, tem alguns pontos aí de conexão com o que aconteceu agora, mas agora é muito mais grave, obviamente, né? Então, assim, os chavistas que participaram desse processo lá atrás, eles, ao mesmo tempo que compreendem a gravidade da situação atual, eles ficaram, alguns, bastante embasbacados com essa situação, né, com o fato disso ter passado tão rapidamente, né, na Assembleia Nacional, ter sido aprovado por unanimidade, as audiências públicas que sempre acontecem também aconteceram, mas a toque de caixa. Então, muitas das pessoas que têm o costume de participar desses processos deliberativos se queixaram, né, de como isso foi produzido numa velocidade com a qual eles não estão acostumados. Eh, então, a gente percebe que esse é um ponto muito sensível, assim, né, para os venezuelanos, mas claro, tem que colocar em contexto, é um contexto extremamente adverso, com inclusive ameaças, né, que foram feitas à própria Delcy, no momento seguinte, né, a que foi confirmado ali a retirada do Maduro do poder, de que ela sofreria possivelmente as mesmas consequências, né. Então, a gente sabe que é uma situação muito complexa, mas esse é um ponto aí que traz, e suscita muitas sensibilidades ali, principalmente para o núcleo econômico que em algum momento fez parte, né, do que era o governo do Chávez, o governo do Maduro, e que tem aí, sentimentos muito fortes em relação a essa gestão do petróleo, né, entende que a soberania venezuelana ela passa muito também por essa capacidade realmente nacional de ter total capacidade, né, sobre essa exploração. E aí a gente tem um fator que eu acho que agrava muito mais, é que esses barris de petróleo que estão sendo vendidos pelos Estados Unidos no mercado internacional, esses valores eles não vão direto para a Venezuela, esses valores vão para uma conta no exterior, que é uma conta que foi montada, né, já possivelmente planejada, né, junto com o ataque, estruturada no Catar, e os Estados Unidos liberam os valores de acordo com o segmento de algumas funções pelo governo, né. Então isso também é um ponto que, abala muito fortemente, né, como a própria Ana falou, a moral, né, dos chavistas nesse momento, porque eles perdem realmente essa capacidade de autonomamente assim, decidirem, né, para onde esses valores vão, porque se eles não seguirem determinada cartilha, o que foi arrecadado da venda não chega para eles. Então, assim, do ponto de vista econômico, eu acho que é uma situação muito grave. Eu nem sei como chamar, porque, alguns falam de tutela, outros falam de neocolonialismo, mas é uma situação, enfim, completamente anômala, né, e isso é um agravamento, né, eu estou produzindo um texto sobre isso, se tudo der certo, vai sair em breve, pra linkar com o que você perguntou das sanções, né, porque eu não vejo exatamente essa ação, que começa no âmbito militar, mas que ela continua no âmbito econômico, como exatamente uma ruptura com o que vinha antes. Na verdade, é um desdobramento, é uma intensificação do que já era, né, esse cerco econômico contra a Venezuela. E que vai acontecendo ao longo dos anos, né, quer dizer, há pelo menos 20 anos a Venezuela sofre com algum tipo de restrição no âmbito econômico, por meio de uma decisão unilateral de Washington.
Então começa lá em 2006, né, com algo que era inicialmente muito pontual, que era a restrição do Estado venezuelano de ter acesso ao complexo industrial norte-americano, militar, sobretudo, né, para conseguir comprar armamentos, enfim, né, toda a indústria bélica. A Venezuela se torna impedida de ter acesso, isso também vai forjar essa aproximação com a Rússia, que não era uma aproximação natural, por assim dizer, neste âmbito principalmente. E depois ela vai ganhando contornos realmente mais abrangentes, né, elas começam de forma mais pontual, as sanções, vão ganhando um escopo maior, principalmente no final do governo do Obama, né, então na verdade o Trump ele pega já o trem andando, né, o bonde andando, ele sobe no bonde, ele já estava em alta velocidade, com, as ações, né, as medidas coercitivas unilaterais no âmbito econômico já iniciadas com o governo Obama. Então esses recursos, né, que a Ana comentou que o Guaidó hoje ainda tem acesso, que foram congelados, né, ativos financeiros da Venezuela no exterior, que inclusive seria um caminho pelo qual o Estado venezuelano financiaria a defesa do Maduro e agora não consegue ter acesso porque isso está bloqueado pelo Departamento do Tesouro norte-americano. Eles até mencionaram isso na audiência semana passada. Então começa no âmbito financeiro, congelando ativos do que seriam, né, as pessoas ali próximas a Maduro, próximas ao governo, e depois isso vai chegando realmente na estrutura do Estado, né. Então esses ativos no exterior da Venezuela congelados, né, o Estado não consegue ter acesso, depois entra no âmbito comercial, né, então a gente já começa com restrições ao comércio bilateral da Venezuela, até que a gente chega num ponto realmente de pressão total, né, por todos os lados ali a Venezuela está estrangulada, chegando inclusive ao petróleo, porque o petróleo por muito tempo ele foi preservado, mas isso muda já, né, no primeiro governo do Trump, quando ele começa a impor sanções também ao comércio petroleiro venezuelano. Depois o Biden, ele aumenta o nível de maldade, né, porque a Venezuela exatamente nesse período crucial que a Ana estava falando, né, da crise, realmente da falta de produtos, enfim, que ela começa a ter o comércio petroleiro represado, ela vai investir na mineração. A mineração em algum momento vai ser uma tábua de salvação para a economia venezuelana e o Biden coloca a mineração nas sanções também. Então, assim, para resumir, a gente está falando de mais de 900 sanções contra a economia venezuelana, muitas das quais ainda ativas. Então, esse é um dos pontos que o governo venezuelano está tentando desamarrar também, é, promover essa abertura comercial. E agora, com o Trump 2, ele veio com tarifaço, né, que recaiu sobre nós, mas recaiu sobre a Venezuela duplamente. Né? Então, sobre o comércio bilateral e sobre qualquer país que comprasse petróleo da Venezuela, uma tarifa adicional de 25%. Então, eu diria que o bombardeio, o sequestro e agora essa presença importante dos Estados Unidos nas decisões econômicas da Venezuela, elas são uma continuidade, né? É um contínuo de tensões que vai aumentando, mas não é exatamente uma ruptura. Faz parte da mesma estratégia, né? De enquadrar esse país que, por várias razões, foi se tornando um problema, né? Para essa estratégia de segurança nacional que os Estados Unidos publicaram em novembro de 2025, mas que já há bastante tempo foi classificado assim. De novo, começou com Obama, né? O Obama já classificava a Venezuela como uma ameaça de segurança nacional, dentro dessa leitura que eles têm, né? De quem não está, de alguma maneira, correspondendo aos nossos interesses precisa ser enquadrado. É claro que aqui a gente está falando de um precedente que foi aberto, que foi a utilização do aparato militar contra a Venezuela, e é a primeira vez que a gente tem realmente, uma capital sul-americana sendo bombardeada diretamente pelos Estados Unidos. Eles nunca tinham precisado, né, eles tinham seus próprios, aliados em arco, seja no Chile, né, em 73, mesmo aqui no Brasil, e a Venezuela ela acabou, por toda essa capacidade de resiliência, né, da Revolução Bolivariana, de certa forma, fazendo com que os Estados Unidos, nesse contexto específico do governo Trump 2, com o Departamento de Estado, sob Marco Rubio, que também é uma figura importante nesse processo todo, tivesse decidido que talvez só as ferramentas econômicas não eram suficientes para produzir o resultado que eles querem, né. Então, aproveitaram dessa enorme superioridade militar para realmente, e esse é um termo que a gente tem, encontrado também, sequestrar a Venezuela, né. O Maduro foi sequestrado, mas a economia venezuelana também está, de certa forma, nessa condição. Quer dizer, se eles não seguem aquilo que está sendo determinado pelo Departamento de Estado, as consequências virão também, né. Então acho que há um questionamento nesse sentido agora de, até que ponto, né, o governo consegue realmente tomar essas decisões no âmbito econômico, sem levar em consideração essa possibilidade real de novos bombardeios, né, de novas ameaças aí, que
por muito tempo, talvez, eles calcularam que não fossem tão críveis, mas deu para ver que, os Estados Unidos não estão para brincadeira, né, desde 2025. Então acho que seria um quadro geral, assim, para falar de petróleo, do governo, das sanções, mas enfim, acho que dá para a gente ir pegando várias pontas a partir disso. Ana, o meu ânimo ele acabou de se arrefecer depois do comentário da Carol. E aproveitando que você e a Ana, né, comentaram sobre esse, momento único, né, de bombardeio numa capital sul-americana, de sequestro de um presidente, sem que se tenha, sido instalada uma frente militar, propriamente dita, assim, o que que a gente pode isso é um novo modelo, um novo será um novo padrão de intervenção? Eh Como é que os países, né, da América Latina devem pensar sobre isso? Bom, antes, né, do 3 de janeiro de 2026, já havia, assim, um movimento, de Nicolás Maduro de buscar pontos pragmáticos para, de alguma maneira, facilitar, essa negociação, quer dizer, e aí a gente pega até do início, né, de 2025 para o que veio a ser, né, um ano depois, esse desfecho para ele, havia um movimento, até por parte de Washington, que eu acho que aí é um ponto também que a gente acaba discutindo muito, né, no âmbito do e-mail, que são os próprios grupos internos ao governo Trump, e que a gente foi vendo ao longo, né, desses pouco mais de um ano, alguns grupos se sobrepondo a outros, né. Mas que num primeiro momento, o trato com a Venezuela, eu até trato disso nesses termos, né, eram sinais trocados, porque o primeiro país do mundo a receber um representante direto do Trump no seu segundo mandato foi a Venezuela. E quem o Trump mandou foi o Richard Grenell, né, o famoso aqui no Brasil depois por ter sido também enviado para Brasília para negociar o tarifaço, e que de alguma maneira representava algum tipo de pragmatismo por parte dos Estados Unidos, na abordagem com a América Latina, né. Então o Richard Grenell foi para lá, e quais eram os termos da negociação? Eram, negociar, uma licença que já estava também, sendo debatida no governo do Biden para, Chevron atuar na Venezuela. Porque assim, vamos falar bem claramente, né, por que que, as empresas norte-americanas não estavam na Venezuela atuando no setor do petróleo? Porque o governo norte-americano cancelou as licenças, não foi por causa do governo venezuelano. O governo venezuelano ele teve que buscar outras alternativas, porque eu acho que isso remete de novo, né, àquela ideia anterior de que, o próprio Chávez ele soube lidar bem com essa certa contradição, né, de ter uma, dependência econômica, com os Estados Unidos e ao mesmo tempo se apresentar como uma alternativa a essa hegemonia norte-americana na região e no mundo, né. Foi uma diplomacia muito hiperativa nesse sentido, né, do período do Chávez e que o Maduro também manteve, também foi seu chanceler, o chanceler mais longevo do chavismo, enfim. Ele conseguiu equilibrar bem, eu diria, né, esses diferentes interesses. Obviamente colocando em outros termos, né, como essa relação econômica iria se dar, sobretudo por meio dessa mudança legal da lei de hidrocarbonetos. Eh só que nos últimos anos, com esse, estrangulamento econômico que os Estados Unidos promoveram contra a Venezuela, isso também se tornou um problema para as empresas americanas que atuavam na Venezuela, porque elas perderam a licença de autorização. E de fato, se a gente for examinar somente este aspecto do petróleo, que estava sustentando a Venezuela, sem a presença das companhias norte-americanas, era a venda de petróleo, sobretudo para a China, para outros atores, o Irã também acabou aparecendo aí como um ator importante, sobretudo na cooperação, da indústria petroquímica, né, então eles também tiveram uma cooperação nesse sentido, a Rússia também, mas principalmente a China. E basicamente, assim, o que estava sustentando a economia venezuelana, da venda desse petróleo, era eles estavam vendendo o petróleo abaixo do preço de mercado, uma base de $20 abaixo do preço de mercado para a China, em troca de a China manter linhas de financiamento, de crédito, de investimento que eram necessárias para manter a estrutura funcionando. Então, se a gente pega os números, realmente, a Venezuela estava operando muito abaixo da sua capacidade de produtividade, porque ela estava tentando reconstruir, né, a economia. Então, isso se justifica por conta dessa situação de estrangulamento externo que os Estados Unidos impuseram, e que, obviamente, trouxe um desafio gigantesco para a recuperação econômica
principalmente do setor econômico petroleiro, né. Então esse é um fator. Então, quando houve essa primeira sinalização do governo Trump do envio do Richard Grenell, um dos pontos que eles foram negociar, e tem até imagens dele, do Maduro recebendo ele em Miraflores, enfim, era esse. Era negociar as condições internas da Venezuela para o retorno, não só, da Chevron, mas de outras companhias privadas de petróleo para voltarem a operar. Porque a verdade é assim, se a gente for examinar esse aspecto, né, da questão do petróleo venezuelano, o petróleo venezuelano ele realmente tem um fator físico que dificulta muitas vezes a sua operação no dia a dia, que é um petróleo pesado e extra pesado. Então, até para você explorar ele, você precisa de um petróleo mais leve, para você poder tirar do fundo da, assim, tô falando em termos para leigos, né, obviamente também não sou especialista em questões de petróleo, mas do que eu sei, você precisa utilizar um petróleo mais leve para conseguir tirar, né, esse petróleo mais denso do subsolo. E toda a estrutura, né, que foi, de alguma maneira, construída de refino na Venezuela, ela nunca foi suficiente para refinar esse petróleo, que exige um processo petroquímico um pouco mais complexo do que um petróleo mais leve, né. E a indústria norte-americana, ela foi, principalmente do sul do país, ela foi estruturada de refino para refinar o petróleo venezuelano. O petróleo que tem nos Estados Unidos, que eles também são autossuficientes em petróleo, é um petróleo ultra leve. Então, as indústrias que eles têm para refinar não servem para o petróleo deles, mas servem para o petróleo venezuelano. Então, há uma via aí, né, de mão dupla que seria benéfica para ambos os atores, tirando outros aspectos que também contam, né, obviamente. Então, a gente tem uma questão que eh, esse refino, ele seria, vamos dizer assim, né, é óbvio que seria importante que a Venezuela tivesse autossuficiência, mas ela não desenvolveu essa autossuficiência, né. Então se essas empresas norte-americanas, de alguma maneira, pudessem voltar nessas condições que a Venezuela estava proporcionando, seria importante, né. Então havia essa negociação prévia de retorno do capital privado norte-americano, havia uma negociação que ela foi, relativamente bem concluída de troca de prisioneiros, de venezuelanos que estavam na né, no sistema carcerário norte-americano e vice-versa. Começou assim em janeiro. Na sequência, em fevereiro, já veio o tarifaço contra a Venezuela, antes de vir para nós. Já tinha vindo esse tarifaço. Então, a gente não tinha muita certeza de para onde a coisa ia caminhar, né? Se ia para um lado mais pragmático, se iria para um lado mais de continuar a pressão anterior, né? Então eu diria que sim, já havia, esse projeto de mudança da lei de hidrocarbonetos para flexibilizar, então essas porcentagens, elas já estavam sendo, pensadas, pra não perder tudo, então a gente diminui os 30, põe de 15 para 30 e diminui a participação da PDVSA em alguns aspectos. O que para mim é problemático é que essa lei ela é aprovada nessas condições, em que os Estados Unidos se apresentam, como sendo, de certa forma, aqueles que vão determinar como esses recursos vão ser utilizados depois, e não nos termos que o Maduro queria negociar, né, ele estando à frente do processo. E quando a gente fala de negociação, os 2 lados têm que ceder, né, e nesse caso os Estados Unidos não cederam nada. Por outro lado, mesmo fazendo todo esse movimento, mesmo com essa reforma da lei de hidrocarbonetos, muitas empresas não querem voltar para a Venezuela, acham que é pouco, acham que não é suficiente essa flexibilização, eles querem mais. ExxonMobil. ExxonMobil já se pronunciou nesse sentido, né, a gente quer mais. E o que que eles querem mais? Eles querem tudo, né, essa é a verdade, o capital privado norte-americano também tem os seus próprios interesses, e o Trump prometeu coisas para eles que a gente sabe que não são execuíveis nesse momento. Tanto que na conversa, né, que eles tiveram no pós-ataque, ficou muito claro, né, que o Trump prometeu coisas que quem conhece a indústria petroleira sabe que não vai ser dessa forma a recuperação, né, que exige uma série de questões, porque quando a gente fala do estrangulamento econômico, muitas vezes a gente pensa no aspecto comercial da coisa, né, mas tem um aspecto da infraestrutura para manter, né, esse funcionamento que é fundamental, né. Acho que um dos pontos que talvez não se fala muito aqui no Brasil, mas são, dessas debilidades, sobretudo na rede elétrica, que a Venezuela tem com muita frequência de queda de energia, né, e tudo isso traz um impacto econômico gigantesco. Agora, olhando para os Estados Unidos, né, se os democratas conseguissem virar o jogo, seja agora nas midterms, seja eventualmente na eleição majoritária, assim, eu não tenho também muitas esperanças de que eles fariam, talvez fariam diferente o como, mas não o resultado exatamente, né. Aquela audiência do Rubio no Senado,
ela foi muito esclarecedora nesse sentido, né, mesmo havendo críticas, né, a ter sido uma ação unilateral com o uso, né, de militares que correram risco, né, embora não tenha acontecido nada com eles. A principal crítica que houve ali, e nem foi tanto dos democratas, foi mais por parte do MAGA do que dos democratas, foi a falta de prestação de contas, né, de que o Congresso, de alguma maneira, tinha que ser consultado anteriormente, que eles foram pegos de surpresa. Outro ponto que eles questionaram muito foi o custo dessa operação, como isso, de alguma maneira, volta para o nosso contribuinte ou não, mas não o resultado em si, né. Talvez os democratas teriam um pouco mais de dedos, né, em promover algo desse tipo, mas no que se refere à Venezuela, na verdade, há muito mais continuidades do que diferenças, assim. Talvez os republicanos agora com o Trump, eles sejam mais descarados, né, e eu acho que isso até ajuda pra gente que é analista, porque aí não tem muito como dizer que não é, né. Ele mesmo falou que foi por causa do petróleo que invadiu, o narco né, a questão do narcoterrorismo já saiu de cena, nas primeiras horas, né, depois de confirmada, a captura e sequestro do Maduro. Talvez os democratas teriam um pouco mais de cuidado em justificar isso para a sua opinião pública, que é o que interessa, né, não para o resto do mundo, para sua própria opinião pública, mas eu não acho que seria muito diferente. E aí pensando na terceira parte, se isso seria um novo padrão de intervenção, esse é o meu medo, sinceramente. Vamos ver se a Ana nos anima de novo, porque, eu já vinha trabalhando com essa ideia, né, não queria que ela se tornasse real, mas enfim, né, as coisas acontecem e a gente não tem muito poder de impedir. Mas de que a Venezuela seria o primeiro laboratório, né, dessa doutrina Monroe sobre Trump ou doutrina Monroe como tem se chamado também. E é isso, é um laboratório, eles estão fazendo experiência e de certa forma testando, né, até onde, esse governo que permanece no poder consegue resistir, né, a essa pressão, porque eu particularmente não compro essa versão mais moderada do Marco Rubio, né, quem conhece sabe, enfim, também fiz pesquisa de campo nos Estados Unidos com os latinos, com os venezuelanos, lá, né, então além de ir pra Venezuela, fui para os Estados Unidos e lá era muito escancarado, assim, né, que o objetivo deles sempre foi derrotar politicamente esse processo. Eles não estão satisfeitos com as concessões, eles não estão satisfeitos com a manutenção da Delcy Rodrigues, eles querem mais. Eles querem a Venezuela, eles querem Cuba, né, eles não vão parar por aí. Então o meu receio é esse, né, essa base que sustenta, especialmente o Marco Rubio, né, no Departamento de Estado, que quer mais, né, e que acha que realmente, os Estados Unidos erraram. Isso está muito expresso, né, na estratégia de segurança nacional. Até quando a primeira vez que se menciona a doutrina Monroe no documento, se fala assim, né: "Depois de anos de negligência, agora nós estamos voltando ao que é o nosso território natural de domínio, de hegemonia", algo nesse sentido, né. Então eles têm realmente essa percepção de que os Estados Unidos permitiram que a América Latina criasse as suas próprias asinhas, voasse, e agora é hora de cortar essas asinhas. Então a Venezuela é essa primeira, interferência direta dos Estados Unidos, e que está muito presente em todos os outros países, né. A gente tem visto esse movimento aqui no Brasil, mas também no Paraguai, no Equador, América Central e Caribe nem se fala, né, mas aqui na América do Sul, realmente um movimento muito coordenado, de buscar essas lideranças, mais afins, mais alinhadas, sejam no âmbito, eh, mais nacional, né, então esses presidentes que já são mais alinhados, Milei, Santiago Penha, Daniel Noboa, mas autoridades regionais, né, autoridades locais, em que eles têm também, buscado cada vez mais apoio. Então me preocupa, né, o que que vai vir a ser da Venezuela. A Venezuela pode vir a ser, para esse imaginário, né, dos latinos conservadores, e disso que está sendo projetado no governo Trump, essa primeira vitrine, né, de algumas, né, de uma certa forma, de uma conquista aí que eles conseguiram promover, ainda que não chegando no resultado que esses latinos querem, eles querem mais, né, a gente não sabe o que que vai acontecer. Eu tenho visto muito esse movimento, assim, né, do que eu acho que muito do que vai acontecer na América Latina está dependendo desse teatro de guerra aí no Oriente Médio, de como que os Estados Unidos vão lidar, com essas dificuldades que eles têm enfrentado lá. E a depender de como a coisa se desenrole, talvez eles percam um pouco de força aqui, ou ao contrário, talvez eles pensem: "Bom, ali talvez não dê pra gente, a gente tenha que realmente fincar os nossos 2 pés aqui no nosso hemisfério e garantir essa boquinha aqui pra gente", né. Então esse é o meu receio, né, do que esse laboratório que está sendo aí de experiências da Venezuela pode produzir, para os outros países da região. E não vai ser igual, né, cada país tem as suas características, né. De fato, a Venezuela tem aí uma
oposição que já pedia por essas bombas há muito tempo, a própria Maria Corina, né, sempre foi, nunca escondeu de ninguém esse lado de intervencionista, até entreguista dela em vários sentidos. Mas cada país tem as suas características, as suas limitações, enfim, então acho que tem muita água aí para rolar dessa presença cada vez mais ostensiva dos Estados Unidos aqui na região. Pela sua fala, Carol, me deu a entender que, assim, em termos de infraestrutura, essa bravata do Trump de que vai jorrar petróleo chegando nos Estados Unidos, e isso vai melhorar a economia, e melhorar a economia a tempo, né, de ter algum efeito na economia para as midterms, isso não vai acontecer. Né? Fiquei com essa impressão de que isso é só wishful thinking, né? Não está no horizonte de possibilidades. Não, é isso, é isso. Eu acho que ele bom, aí também tem uma questão até, pessoal do Trump, que eu não gosto muito de entrar, assim, nesses aspectos da psique humana, mas ele tem, né, essa coisa da megalomania, de vender as coisas, né, muito além do que elas realmente são. Eh, mas eu acho que, assim, o Departamento de Estado tem noção, né, porque o Marco Rubio é uma pessoa, enfim, é uma liderança execrável, mas que é muito bem preparado, assim, né, até quem acompanha a trajetória política dele sabe que talvez, né, ele seja uma das figuras que no futuro possa vir a substituir o Trump de uma forma até mais competente que o próprio Trump, né, ele se preparou a vida inteira para isso, eh, e me preocupa mais ainda, exatamente por essa capacidade dele. E eles sabem, né, que a situação da Venezuela não é tão rápida de resolver, não é tão simples, e enfim, eles talvez tenham, por causa dessa personalidade do Trump, apostado as fichas em até muitos têm falado disso, né, que ele fez esse movimento na Venezuela para depois ir para o Irã, porque estava garantindo ali o petróleo e não é tão simples. Houve um aumento ali da produção de barris, enfim, mas ainda tem operações que eles não controlam, né, também é importante dizer. Eles têm controlado algumas operações que são exclusivas da PDVSA, mas ainda tem operações em curso, algumas desativadas, outras não, que são em conjunto com empresas estrangeiras, que ainda acontecem. Não estou falando só da China não, tem da Itália, tem da Turquia, enfim. Então a gente tem algumas operações ainda acontecendo, que eles ainda não controlam. Então esse eu acho que é o pulo do gato, né, é saber, até que ponto essa pressão que eles estão fazendo sobre a Delcy, ela vai realmente produzir esse rompimento completo da indústria petroleira venezuelana com os outros parceiros. Porque ainda não promoveu, né. E o que que eles precisam fazer para que isso aconteça? Então é isso que me preocupa, para ver quais vão ser os próximos experimentos que eles vão fazer ali no território. Olha, então, queria te ouvir sobre isso, né, de Venezuela como laboratório de maldades, né, do governo Trump, e talvez, né, sendo efetivo, talvez para outras administrações, né, outros governos, ah, e pensar também, jogar para vocês, né, o que existe algum tipo de articulação acontecendo, né, o Brasil ele tem sido muito, eh prudente pensar aqui nessa palavra, mas, assim, os outros países do continente, o que está sendo feito e conversado nesse sentido, né, porque quem é que pode ser o próximo, né? Bom, o próximo está na cara que vai ser Cuba, mas, e os próximos, né? Queria ouvir vocês sobre isso. Bom, assim, vou comentar sobre isso, mas vou dar uma passada geral também, acho que reagindo a algumas questões que a Carol trouxe. Assim, eu acho que quando a Carol fala do petróleo, inclusive dessa complementariedade técnica, né, não econômica, mas técnica, entre o petróleo da Venezuela, que é extraído na Venezuela e que é refinado no sul dos Estados Unidos, para quem teve aula aí de teoria da dependência na economia, não tem nada mais nítido e evidente, né, assim, é literalmente, não é uma complementariedade se a sua exportação é muito mais barato do que o petróleo que você vai receber refinado na volta. É o discurso que eles vendem pra gente, né, então eu acho que a gente tem que ter bastante cuidado, e acho que a Venezuela e os Estados Unidos, nessa dimensão do petróleo, eles são, assim, aquela expressão mais nítida e evidente da teoria da dependência. Mas acho que tem uma boa notícia aí, porque, assim, embora a Venezuela tenha um conjunto de problemas, por exemplo, na área energética, é isso mesmo que a Carol trouxe, outras áreas que a Venezuela não tinha desenvolvido, ela desenvolveu ao longo dos últimos 20 anos.
Porque é isso, a tese da Carol mostra bem esse processo, né, se você tem petróleo, a partir do momento que a Venezuela, descobre o petróleo, passa a exportar esse petróleo, ela com tudo mais. Que ela para com qualquer produção industrial autônoma, a produção de alimentos, assim, os investimentos locais, tudo gira em torno do petróleo. Eh eh, a partir do momento que eles fazem a revolução bolivariana, eles hoje, por exemplo, a taxa de produção de alimento é de quase 90% de produção endógena, né, eles produzem a própria comida. Parece parece bobagem, mas num conflito bélico, assim, e quando você pensa numa estratégia de guerra popular prolongada, você ter a capacidade de alimentar sua própria população é determinante. A Venezuela é grande, é uma dificuldade que Cuba tem, porque Cuba é bem menor, então recursos que ela pode mobilizar são muito menores também para resistir a um processo de sanções de longo prazo. E isso já mostra um pouco essa mudança, né, essa tentativa, que é muito difícil de mudar um padrão produtivo. Refinar não é uma coisa simples, mas é isso, começar a produzir sua própria comida, seus próprios fármacos, né, conseguir garantir com que o padrão básico de sobrevivência para sua população, seja garantido endogenamente, é um critério para um processo que seja autônomo. Se você depende do exterior para o básico, né, que seja uma seringa, por exemplo, para poder dar uma vacina num posto de saúde, isso é expressão da sua falta de autonomia, da sua falta de soberania. Então acho que a Venezuela veio construindo ao longo dos últimos 20 anos dimensões dessa soberania, que não resolve o problema, né, é isso, a moral tá baixa, mas que por outro lado é muito diferente você não conseguir garantir a sobrevivência da sua própria população. Aí o chavismo, por exemplo, estaria em outra situação. Com relação à estratégia, eu acho que tem lições para a gente extrair, e eu acho que aí pensando enquanto brasileira desse processo inteiro, né. Uma coisa que eu acho que para mim fica muito evidente, assim, é é assim, a gente é ocidental. A gente gostando ou não desse tipo de marcador, a Venezuela está muito mais perto dos Estados Unidos do que da Rússia e da China. Então, assim, pesa sobre a Venezuela essa proximidade com os Estados Unidos, que não pesa, por exemplo, para o Irã. Então as linhas de fornecimento, de apoio, de solidariedade, acaba que a Venezuela ficou extremamente isolada desses parceiros que são parceiros fundamentais, que soltaram notas, é isso aí, mas é muito diferente o apoio, o auxílio, por exemplo, que os 2 países estão dando para o Irã e deram para a Venezuela. Então essa é a primeira coisa, a gente é ocidental. Nós vamos ter que sempre partir do cálculo de que uma queda na influência dos Estados Unidos no mundo pode ser bom no sentido da multipolaridade, mas o polo do nosso continente vai continuar sendo os Estados Unidos. A gente goste ou não dessa informação. Por China sem China, com Rússia sem Rússia. Essa acho que seria a minha primeira questão. A minha segunda questão é que os golpes eles vão sendo testados por aproximações sucessivas. Igual a gente fez aqui no Brasil, a gente viu, né, você não teve, né, um golpe direto. Tenta uma coisa, você tenta outra, você tenta outra, você vai testando a resistência. E a Venezuela tem sido isso, né, então acho que quando os Estados Unidos e o Trump resolvem recorrer ao emprego direto da força, no meu entendimento, é a expressão do sucesso venezuelano de não ter caído. Porque a grande questão para mim, a minha pergunta de pós-doc era essa. Era por que que esse povo não cai? Não é por que que esse governo ficou, era por que que ele se manteve. Porque eu olhava e falava e tentavam isso, e esse povo fica, tem 20 anos que esse povo está no governo, alguma coisa eles têm fazendo para se manter no governo. Então, assim, para mim a grande questão que se coloca é diante de tantas incursões, como que foi acontecer nesse processo gradativo de acirramento, né? Das intervenções a ponto de chegar no bombardeio e no sequestro de um presidente em exercício. Digo isso também porque qual que é a lição para a gente? Uma lição também que a gente pode extrair é que se esses governos alinhados à extrema direita estão extremamente articulados, né,
qualquer coisa que acontecia na Venezuela imediatamente era replicada por 3, 4 embaixadas de diferentes estados da América Latina, quase com o mesmo texto, ou seja, isso já estava pré-articulado. Esse processo de articulação que a gente pode observar na extrema-direita, ele não tem acontecido por parte dos governos de centro-esquerda. Está todo mundo preocupado com quem é o próximo e pouco articulado no sentido mínimo, assim, de, por exemplo, Brasil, Colômbia e México, que são países aí que têm governos de centro-esquerda, de quais respostas conjuntas eles podem dar às diferentes questões, inclusive a da Venezuela. Na época das eleições, nas eleições do Maduro, né, das últimas, ainda tive esse um momento de entusiasmo. Eu falei assim: não, vai sair uma nota junto do Brasil, do México e da Colômbia, mas não durou nada, meu entusiasmo. Pouco depois já foi cada um por si, Deus por todos. E isso é uma mentira, porque se vai cada um por si, Deus vai ficar com os Estados Unidos, né? Que caras são mais grandes, mais fortes e mais estruturados. Então, acho que esse seria o minha segunda lição a extrair, sabe? A direita, eu tenho visto muitos comentários, né, de como que o regionalismo fracassou. Só se for o de esquerda, porque o da direita ela vai de vento em popa, né? A gente pode olhar ali para o escudo das Américas. Então, assim, entre os governos de centro-esquerda, que toma jeito, toma tempo, como diz na minha terra, e começa, de fato, a organizar melhor o seu processo de articulação. A resposta da Venezuela foi pífia, né, por parte de todos os governos, foi uma notinha. E aí tá todo mundo exatamente nesse cálculo, quem será o próximo depois de Cuba? E esse cálculo vai todo mundo. Sozinho, nenhum desses países tem condição bélica de enfrentar os Estados Unidos, assim, não tá nem na agenda. Pelo contrário, o que a gente está vendo, eu estava brincando outro dia na sala de aula, que tem mais latino disputando Trump do que a Anitta. De tanto presidente que está ali concorrendo para ver quem que puxa mais a sardinha, para ver se ele gosta mais, se ele é mais benquisto, né? A competição é essa nesse momento. Não é entre os diferentes governos de esquerda. Meu quarto, e aí já tô caminhando, viu, Tati? Mas é porque a Carol falou de tanta coisa que eu falei assim: "Gente, eu preciso reagir a algumas coisas". A quarta lição, para mim, a mais importante para a gente extrair, inclusive dialogando com o título desse podcast, né? O que que significa chutar a escada? Chutar a escada é quando um país ascende por uma determinada escada, ele chuta a escada e ninguém vai subir por aquela mesma escada. Quando a gente copia uma estratégia militar, inclusive, de um determinado país, a gente não está construindo um caminho autônomo e soberano. O que que o Irã fez? Sob sanções econômicas, eles foram construir o drone bicicleta. Os países sul-americanos, de maneira geral, apostaram na saída estratégica dos Estados Unidos, que é tentar investir em equipamentos de última geração em grande quantidade. Como nós não temos dinheiro, mesmo você compra um aviãozinho aqui, aí compra um outro negocinho ali, mas isso daqui a 20 anos isso já está ultrapassado, e ao mesmo tempo você mantém uma mesma estratégia, que é baseada em capital intensivo, né? Requer muito dinheiro para ter uma estratégia militar dessa natureza. E acho que tanto a derrota, né, da Venezuela, da forma como aconteceu militarmente, assim como a capacidade de resistência que o Irã tem demonstrado, deveria servir como uma lição para a gente, países do Sul de maneira geral, não só da América do Sul desse sentido, mas países, as maiorias populares, né, de que essa estratégia baseada em gastar um monte de dinheiro com arma não funciona. E por que que eu estou fazendo esse parênteses que parece não ter nada a ver com a Venezuela, mas tem tudo a ver com a Venezuela? Porque são as lições que o Brasil precisa extrair nesse momento. Porque a discussão hoje é: vamos aumentar o orçamento para a compra de equipamentos. Que equipamento? E esse equipamento, ele vai ser comprado de quem? Dentro de que estratégia? Para qual hipótese de conflito? Então, assim, para mim, se tem uma lição que a gente pode extrair, é esse, sabe? Assim, de que copiar uma estratégia de defesa de um país do norte, pode ser a China, pode ser a Rússia, ou pode ser os Estados Unidos. Não é uma boa alternativa para países que não têm dinheiro, vulgarmente falando, se nós não temos condições orçamentárias. E aí você pode pôr 2% do PIB, 5% do PIB, tanto faz.
não é a quantidade de recursos e nem o nível tecnológico do equipamento. É o desenho estratégico pensado para o seu território. Como que você pode usar o seu território para conseguir, de fato, preparar e construir um processo de soberania. Uma última questão que eu acho que talvez valha a pena comentar, que também vai vir aí, né, no próximo período, segue interessante para os Estados Unidos a confusão entre as questões de segurança e as questões de defesa. Eles bombardearam com uma justificativa jurídica. Então é como se fosse uma operação de segurança. E eles vêm maquiando isso, né? Essa já é uma demanda deles antiga, viu? Não é novidade nenhuma isso. Eles quererem que as Forças Armadas e organismos militares dos países da América do Sul sirvam, na verdade, enquanto força auxiliar deles, né? Força de contenção das suas próprias populações com seus próprios problemas dentro dos territórios, o mais longe possível deles. Se puder construir um muro, melhor ainda. Isso não é uma novidade. O que é de novidade é esse avanço mais explícito para, por exemplo, tentar caracterizar o PCC, o Comando Vermelho, enquanto narcoterrorista, e isso aí abrir espaço, né, para todo tipo possível de intervenção. Mas, assim, a ideia de confundir defesa e segurança, tratar problemas políticos como problemas criminais, né, já era uma tática que os Estados Unidos vinham lançando mão. E a gente precisa também estar muito bem preparado para fazer essa discussão. Essas organizações criminosas não têm como finalidade o poder político. Elas têm como finalidade atingir lucros e ganhos econômicos. É diferente, embora perturbem a nossa vida, tragam o caos para as cidades, igual a gente vai ver, por exemplo, em países que têm de fato a existência do terrorismo. Então, assim, embora o efeito na vida da população seja parecido, no sentido de ter violência nas comunidades, você ter operação policial, você ter todo tipo, né, de violação ao direito humano, a finalidade da organização é muito distinta. E quando você caracteriza da mesma maneira, tem até uma frase do Barack Obama que é: "Para quem só tem o martelo, todo problema vira um prego". E aí, nesse caso, são problemas bem distintos que precisariam ser resolvidos de maneiras bem distintas. Então eu acho que essa confusão é uma tendência que eles mantenham essa confusão, não é uma novidade, é uma confusão extremamente negativa para a gente. Porque fica parecendo que os governos, à esquerda do nosso continente não estão fazendo nada a respeito da questão do crime organizado, do tráfico de drogas, como se não tivesse tido décadas, né, de Plano Colômbia, que foi exatamente como a resposta militarizada que deu em quê? Nada. Então, assim, o México, a mesma coisa, é muito a questão lá é muito mais militarizada do que aqui, nesse enfrentamento ao crime organizado, né. E mesmo assim, deu alguma coisa? Não deu em nada. Então, assim, o Brasil e o Lula e o Haddad, nesse caso, eles foram extremamente sagazes ao colocar na mesa do Trump como uma proposta para política de segurança nessa área. Não, vamos então tentar identificar o dinheiro, follow the money. Vamos ver onde é que esse dinheiro está sendo lavado, porque está sendo lavado aí, não é aqui no Brasil. Esse dinheiro está sendo lavado na estrutura econômica financeira dos Estados Unidos. Sobra para o Brasil a ação militar em comunidade, né? Eu estou aqui no Rio de Janeiro todo dia. E é isso, corpos pretos não fazem muita diferença na contagem global. Mas, do ponto de vista, a gente entregou para os Estados Unidos uma proposta de como enfrentar esse problema e a gente não teve respostas. A resposta dos Estados Unidos foi a parceria com o Paraguai, foi a operação no Equador, que chegou inclusive a bombardear ali quase na fronteira com a Colômbia, né? Foi uma operação bélica, continuou usando martelo, porque só tem prego, porque o prego é o que garante, né? Quando eu digo prego, a base industrial de defesa nos Estados Unidos é o que garante a existência daquela economia e a sobrevida daquele governo. Então, eu acho que essas são as lições que a gente pode aí extrair. Eu não sei se eu consegui te animar, Tati, mas eu acho que tempos de instabilidade não são necessariamente tempos negativos. A estabilidade favorece quem está em cima. Não é o caso do Brasil.
embora quando 2 elefantes brigam, quem sofre é a grama, a instabilidade também gera para a gente uma oportunidade para repensar algumas políticas domésticas que talvez sejam relevantes. Dei aqui o exemplo da política de defesa, né, que é a gente sempre dá exemplo do nosso quintal, né. Dei exemplo aqui da política de defesa, mas eu na verdade não vejo não é só tentando animar as pessoas não. Eu realmente acho que quando você tem que bombardear um país para tentar trocar um regime político e ainda assim você não consegue trocar aquele regime político, aí tem coisa, né. Então, assim, não precisou de muito mais do que isso para de fato fazer com que as coisas mudem, não só na Venezuela, mas também na América Latina. Não quebrou a unidade do chavismo, aconteceu a mesma coisa que aconteceu no Irã. Isso, aliás, é um erro estratégico, vou falar só isso, porque eu juro, aí eu camo desligo. Mas, gente, é um erro estratégico louco você bombardear um país achando que vai fazer com que aquele país tenha a sua coesão interna quebrada. Porque o que aconteceu no Irã e na Venezuela é que mesmo quem não gosta do governo, não dá para ser absoluto, não há possibilidade. Então, assim, o que que aconteceu? Mesmo quem não gostava do regime dos ayatollahs, agora tá lá. Não, vamos lá, estamos juntos, vamos Irã. E a mesma coisa aconteceu na Venezuela. Mesmo quem não gostava do chavismo, não tem condição de sair apoiando a possibilidade de bombardeio e de sequestro de um presidente de um Estado nacional. Então, acho que assim, essa é uma estratégia que os Estados Unidos seguem investindo, né, nessa vontade que eles têm de mudar regimes, mas eles esquecem de combinar, não com os russos nesse caso, fazendo aí uma piada, mas nesse caso eles esquecem de combinar com os povos soberanos dos seus próprios territórios, que vão continuar com pertença. Isso é independente ao posicionamento do governo democrata, republicano, laranja ou amarelo que vier dos Estados Unidos. E não é por falta de experiência histórica nisso, né. A gente já explodiu muito o nosso tempo, mas, eu queria encerrar, assim, com uma última pergunta, e aí é possível o chavismo sem Maduro, né, você falou, dessa resistência, e aí para as 2, né, claro, o chavismo, ele se fortalece ou se enfraquece com tudo isso que aconteceu? É possível o chavismo sem Maduro, sem Delcy, sem qualquer liderança dessas que a gente conhece. O que não é possível é o chavismo sem povo, né. Eu acho que é aí que está o segredo, a Ana já trouxe isso de alguma forma, né, nas intervenções dela. Talvez seja uma questão que eu tenho que tratar em terapia, mas eu sempre tendo a olhar para os riscos que os processos correm, enfim. Eu acho que esse é o perigo que talvez o processo ocorra agora, por essas condições muito mais adversas do que as que o Chaves enfrentou, com esses riscos, né, realmente mais aí presentes em vários aspectos. Por outro lado, eu acho que a intervenção dos Estados Unidos, ela acaba fortalecendo muito mais esse sentimento de defesa da soberania nacional, né, se de alguma maneira a moral estava, se reconstruindo, mas ainda estava meio abalada, eu acho que essa cartada aí dos Estados Unidos, ela só corrobora, né, todos os perigos que o Chávez já apontava lá atrás, né, têm sido resgatados até agora nas redes sociais alguns dos cortes e vídeos que ele fazia na época falando: "Vocês apostam quanto, né, que vai ser um caminho tipo Noriega, que vão nos chamar de narcotraficantes", algo nesse sentido. E ele realmente deixou aí muitas lições para o povo venezuelano, e eu acho que essa conexão do povo venezuelano com a figura do Chávez, independente dos herdeiros políticos que vieram depois, ela ainda permanece, né, e eu acho que a saída vai vir um pouco disso, assim, né, do que vão ser aí esses próximos meses. Tem esse elemento, né, do simbolismo, da soberania nacional, mas tem um outro elemento, que é esse que me preocupa, que é o elemento material, né, que é essa pressão até dentro do próprio chavismo para que hajam respostas, importantes em relação ao tema do salário, por exemplo, né, o salário que não dá conta, né, dos custos de vida. Até o professor Rafael Villa falou recentemente aqui no podcast também sobre isso, né, que eles não têm salário, eles têm bônus, né, então são os bônus que vão mais ou menos cobrindo os custos de vida, mas isso não incorpora, né, quando o cara vai aposentar, por exemplo, isso não entra, né, no que seria o cálculo do salário, enfim. Então acho que essa é uma questão, talvez a mais urgente, né, que o governo da Delcy Rodrigues tem que tentar responder, porque o povo tem uma conexão importante com as ideias do Chávez, mas o povo também quer ter essas condições materiais melhoradas, e já estão, né, há muito tempo vivendo condições, tiveram momentos mais difíceis, mas ainda há essa dificuldade no dia a dia. Então acho que essa é uma chave importante também, que o chavismo ele se sustenta com essa conexão popular.
Eu concordo com as coisas que a Carol trouxe, o que eu acrescentaria é só que lá eles têm a união cívico-militar. Não é dispensável você ter uma união com quem mantém o monopólio da força do seu estado. E assim, lá a união cívico-militar ela é real, desde o ponto de vista do desenho estratégico, da onde vêm os militares, como que funciona a integração da milícia. É, é, é isso, né? Assim, um general é uma pessoa que anda na rua, que veio de uma família pobre, pega carona. Então, assim, toda família tem um militar. É uma outra dinâmica mesmo, assim. E mesmo o desenho militar também é esse, né? Eles pensam defesa de outra maneira. Eles não pensam defesa só no sentido bélico, eles pensam defesa no sentido ambiental, da soberania alimentar, até coisas, tipo, que a gente colocaria numa alçada, sei lá, bombeiros, né, defesa civil, para eles também é defesa, porque é uma outra forma de pensar essa união cívico-militar. Então, o que eu acrescentaria, isso eu também concordo com a Carol, né, tem chavismo até sem Chaves, por que que não vai ter sem Maduro? Então, assim, não é nem por aí que passa as questões. Eu acho que o principal, na verdade, vai ser testar essa resiliência da Revolução Bolivariana e a capacidade que foi ao longo de 20 anos de construir uma organização de fato popular, né. Por isso que não cai. A união cívico-militar ela é real nos territórios, não é uma coisa macro, não é uma coisa que está no governo, é uma coisa que está lá embaixo, vai se expressar na forma como o gás chega na casa de não sei quem, a cesta básica chega na casa de não sei outra pessoa. Então, assim, acho que o próximo período a gente vai ver de teste, na verdade, dessa capacidade organizativa, né, e desse acúmulo que eles conseguiram e dos problemas que eles foram também acumulando ao longo desses últimos 20 anos. Da minha parte, assim, o que eu acho que nos cabe, né, a mim, a Carol e a você, Tati, é alertar, na verdade, para as múltiplas fake news que têm circulado ao redor disso, né. Todo tipo de comentário absurdo, assim, as pessoas ficam muito afobadas, assim, as pessoas esquecem que a guerra sempre ganha com a névoa. E aí, teve baixa, teve equipamento, não teve equipamento, cegou, não cegou, não morreu ninguém, morreu um monte de gente. Assim, vem atraiu, não traiu, né, já fiz esse comentário a Delcy, ela traiu, não traiu, e teve acordo, não teve acordo. Isso aí são tudo hipóteses, eu acho que a partir do momento que a gente se propõe a analisar a questão de fato, e agradeço muito essa oportunidade de estar aqui com a Carol e com você, né, olhando de fato, né, para o que está acontecendo. Eu acho que a gente ajuda a informar melhor a opinião pública brasileira diante do que vem sendo o comportamento da imprensa de maneira geral sobre o que está acontecendo na Venezuela. Foi incrível. Ana, Carol, prazer ter tido vocês aqui para essa conversa que eu aprendi muito. Saio renovada, mas, vamos dizer, um otimismo cauteloso, mas já uso a palavra otimismo. Então, bom, se você ficou com a gente até aqui, não deixe de seguir as redes do Chutando a Escada, as redes do Peu, e até o próximo episódio. Let's do it again. Let's do it again. Invade another country with no exit plan. Drill, kill, drill for the oil reserves. Pump up the dollar with the blood of an enemy. Let's do it again. Let's do it again. Let's have another Iraq, Guatemala, or Nam. Manufacture a reason for freedom we kill, but we only fight for freedom when there's gold in the hills. Let's do it again. Let's do it again. Whose little boys are gonna die for your 401k and your Roth IRA and for gas at $2.25? Let's do it again. Let's do it again. 'Cause it worked so well last time. Hey, let's do it again. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.